Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à reflexão, do segundo livro deste ano, da nossa leitura bíblica anual de 2024, que é o livro de Jó. E no capítulo 1 do livro de Jó, começa dizendo que Jó era um homem da terra de Uz, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E Jó tinha uma família, uma esposa, ele tinha 7 filhos homens, 3 mulheres. E Jó era considerado naquela época um dos homens mais ricos, daquele lugar onde ele vivia com sua família. Mas um certo dia, os anjos do Senhor, foram até ali nas regiões celestiais, adorar ao Senhor. E no meio deles, Satanás também foi, o nosso acusador, porque é só isso que ele sabe fazer, E aí ele foi lá fazer o seguinte, ele foi lá questionar Deus. E Deus falou: você conhece meu servo Jó? Um homem temente, um homem reto, um homem íntegro, que se desvia do mal. Ah, mas ele faz tudo isso aí que o senhor falou, ele é tudo isso aí, porque ele é muito abençoado, porque ele tem muito dinheiro, porque ele tem gado, porque ele tem filhos abençoados, ele tem uma família abençoada. Até eu, vamos dizer assim, até eu, se eu tivesse tudo aí, de que eu ia reclamar? Eu tenho tudo, eu sou muito abençoada, eu vou reclamar de quê? Eu tenho que agradecer mesmo, ser grato, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser reto mesmo. Então essa foi a fala do diabo com Deus, levando para a nossa linguagem popular. E aí Deus falou assim: então faz o seguinte, você pode tirar tudo que ele tem, tudo de material que ele tem, e você vai ver que ele vai continuar sendo fiel. Deus sabia que Jó era fiel, Deus conhecia o coração de Jó, assim como conhece o nosso, e sabe o quanto nós estamos lutando para sermos fiéis, para sermos sinceros diante do Senhor, para buscarmos a cada dia o Senhor, porque é uma guerra todos os dias, é uma luta travada todos os dias, a nossa carne contra o nosso espírito. Então, o diabo sai dali disposto, meu filho, a destruir a situação de Jó, a vida financeira de Jó, principalmente porque ele falava que principalmente por conta dos bens que Jó tinha, ele era fiel. Então o diabo sai dali disposto a destruir tudo aquilo ali para ver Jó blasfemar contra Deus. E ali vem a primeira tragédia, O primeiro mensageiro chega ali até Jó e fala: estava eu tomando conta dos seus bois, dos seus jumentos, e veio o povo, destruiu e matou tudo, e só eu sobrei. E antes dele terminar de falar, veio o outro e disse: estava eu ali cuidando das suas ovelhas, e veio um grupo lá e matou todo mundo, e só eu sobrei. E depois, antes dele terminar, veio o outro e falou: estava eu lá tomando conta dos seus camelos, aquela coisa tudo, botando comida lá para os seus animais. Veio um grupo também, matou todo mundo, só eu vim trazer notícia. Todos tinham morrido. E por último, o último mensageiro veio correndo até Jó e falou: estava eu lá perto da casa dos seus filhos, lá do primogênito, eles estavam fazendo uma festa, um banquete, e aí caiu fogo do céu e derrubou a casa, matou todo mundo, e só eu sobrei para vir te trazer essa notícia. Jó não teve tempo nem de respirar pela perda dos bois, dos jumentos, das ovelhas, dos camelos, nem dos filhos. Então Jó ali rasga suas vestes, raspa sua cabeça e se joga aos pés como um sinal de tristeza e adoração ao Senhor. Aleluias, aleluias. E ele fala uma das suas frases mais conhecidas, Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé incrível, que confiança incrível no Deus que ele servia. Jó é uma figura exemplar de fé e confiança em Deus. E a Bíblia fala que em tudo Jó não pecou. E se fosse conosco? E se nós tivéssemos perdido todos os nossos bens?
E se nós tivéssemos perdido todos os nossos filhos, toda a nossa família, e só sobrasse você, só sobrasse a mim, qual seria a nossa reação? Nós nos lançaríamos aos pés do Senhor e o adoraríamos, ou nós começaríamos a blasfemar do Senhor? Porque essa era a intenção do adversário, fazer com que Jó blasfemasse, criticasse, brigasse com Deus, questionasse Deus, porque é isso que nós fazemos quando alguma coisa nos aflige, é isso que nós fazemos quando alguma coisa na nossa vida dá errado, começamos a questionar: por que Deus fez isso? Por que Deus agiu assim? Por que Deus permitiu isso? Por que comigo? Por que só eu? Muitas vezes nós perguntamos isso. E não é essa pergunta que nós devemos fazer, pelo contrário, nós devemos nos lançar aos pés do Senhor e falar: se isso tem acontecido, Deus, é porque o Senhor tem permitido. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor me dê força para suportar essa situação, que o Senhor me dê força para superar esse problema, para enfrentar e para vencer essa dificuldade que eu estou passando hoje. Então que você possa pegar esse exemplo de Jó, de não questionar, de não reclamar. É difícil porque nós somos seres humanos, estamos aí cheios de falhas e de questionamentos e de dúvida, mas a nossa fé ela tem que ser muito maior do que nossos questionamentos. E quando eu falo para você, eu falo isso para mim, porque eu também sou humano igual você, né? Não é porque eu tô aqui trazendo essa reflexão que eu sou perfeita e não faço isso. Quão difícil é nós louvarmos a Deus em meio às tribulações. Então Jó ali se lança aos pés do Senhor, ele rasga suas vestes, ele raspa sua cabeça, ele se lança ali e adora ao Senhor. Aleluia. Você acha que a luta acabou? E você acha que o problema de Jó se encerra aí? O problema de Jó está apenas começando, porque de novo os anjos vão lá ao Senhor. E aí quem vai junto? Satanás novamente vai ali no meio, porque não foi suficiente para ele o que Jó fez. Pelo contrário, deve ter ficado furioso pela atitude de Jó. Não, eu ainda vou conseguir o que eu quero, eu ainda vou afligir ele, eu ainda vou fazer com que ele blasfeme, eu ainda vou fazer de tudo para ele questionar Deus. E ali os anjos vão até o Senhor, ele vai junto e ele fala: você é aqui de volta, Satanás. Deus devia estar assim orgulhoso, né? Conheço meu servo Jó. Você conhece meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto, desvia-se do mal? E o diabo ele responde: conheço, já tentei aí, né, destruir a vida dele, mas ele não se importa muito com os bens materiais, né? Ele não liga muito, ele não blasfemou. Mas pele por pele, né? Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Então, se o Senhor deixar eu tocar ali na carne dele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. O Senhor vai ver aonde que está a sinceridade, aonde que está a fidelidade dele, aonde que está a confiança dele. Deixa eu tocar ali na pele dele, na carne, que aí o Senhor vai ver se ele é fiel mesmo. E aí Deus fala com Satanás: então vai, toca na carne dele, mas não toque na vida. Pode ir. E ali o diabo sai para perturbar Jó de novo, né? Porque só isso que o diabo sabe fazer: tirar a nossa paz, tirar a nossa paciência, perturbar a nossa vida, né? Perturbar a nossa mente, principalmente a nossa mente, que hoje o inimigo ele tem trabalhado na mente, né, das pessoas, e tem afligido ali na mente das pessoas, perturbado, ele tirando o sossego, a paz, a tranquilidade. E ali o diabo sai, Satanás sai para lá caçar alguma coisa para perturbar Jó. E a Bíblia fala que Satanás feriu a Jó com uma praga maligna, dos pés à cabeça. Que Jó ele se coçava com os pedaços de telhas, de tão terrível que era essa praga que o inimigo tinha colocado nele. A mulher de Jó, já indignada pelaquela situação, a mulher perdeu todo o seu dinheiro, a mulher perdeu seus filhos e agora vê o marido cheio de bicheira, cheio de doença, cheio de machucado, se coçando com telha, e ela fala: ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala: como falas uma louca, falas tu, mulher. Sabemos dar graças a Deus quando tudo está bem, quando tudo está ruim nós queremos reclamar, queremos questionar. Nós recebemos o bem e não sabemos receber o mal. E em tudo isso, Jó não pecou. Aleluia. Se espalhou aquela notícia de que Jó, né, já tinha se espalhado a notícia da perda de tudo, dos filhos.
E aí se espalha essa notícia que Jó estava muito enfermo, assim, dessa praga maligna. E ali os 3 amigos dele escutam e vão lá, né, ver o que estava acontecendo, porque, nossa, de repente, assim, Jó começa a sofrer, começa a ter esse tanto de problema. O que será que aconteceu, né? Jó tão fiel, tão temente, e os 3 amigos dele vão lá saber o que está acontecendo, entender o motivo e o porquê que Jó se encontra daquela maneira e por que essas coisas têm vindo sobre a casa e sobre a vida de Jó. No capítulo 3, Jó lamenta, né? Lamenta o dia em que ele nasceu. Jó questiona: por que que eu nasci? Por que que aquele dia que eu nasci não houve trevas? Por que que tinha estrelas no céu? Por que que não se fez escuridão naquele dia? Por que que eu consegui ficar ali no ventre? Por que que eu não morri logo que eu nasci? Jó começa a lamentar ali o dia que ele nasceu. Por que 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 não se tornou em trevas aquele dia? Por que que eu não fui um aborto? Ele começa a questionar várias situações, igual a gente quando está na luta, que a gente começa a questionar ali, não contra Deus, mas contra a nossa vida mesmo. Por que que eu nasci, né? Por que que não era para ter nascido? Por que que Deus não me matou ali logo antes de eu nascer dentro do ventre? Ou por que que eu não morri logo que eu nasci? Por que que eu também não fui um aborto natural, né? Várias coisas a gente também questiona quando a gente está em luta travada, né? Com a nossa carne. Então ali Jó questiona e lamenta o dia que ele nasceu, mas a Bíblia fala que em todo momento Jó não blasfema contra Deus, que mesmo a situação dele sendo difícil e sendo horrível aos olhos de quem o via, porque Jó estava numa situação lastimável daquela doença, daquela praga que o inimigo havia colocado nele, mas a Bíblia fala que em todo o tempo ele não questiona Deus, pelo contrário, ele só fala do nascimento dele, do dia em que ele nasceu, por que Deus não matou ele ali, né? Porque ele nunca foi descansado e ele nunca deixou de trabalhar e sobre ele veio aquela perturbação. Então, mas em todo o tempo ele não questiona Deus, ele questiona apenas o seu nascimento, o dia que foi dado à luz a ele. E que no capítulo 4, né, o amigo de Jó, né, que foram os 3 amigos visitar ele, o primeiro que ele faz, ele repreende Jó, porque Jó está questionando o dia que nasceu. E o amigo dele fala assim: uai, não é o seu temor a Deus, a sua confiança? Então ele questiona Jó por estar reclamando do dia em que nasceu, porque Jó, ele tinha que botar para fora aquele sentimento, e ele fala: não faça isso não, por que você está reclamando? Ele repreende, ele exorta Jó por estar falando aquelas coisas, né? Então, a gente tem que aprender com o Jó que nós, quando formos questionar, não direcionar o nosso questionamento a Deus, porque a Deus pertence todas as coisas, né? Todo domínio. E o que você tem enfrentado hoje, lá na frente, será transformado em bênção, em vitória, em testemunho para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Porque a sua vida é um exemplo para outros, né? De fé, de perseverança, de confiança. E ali, como a vida de Jó é um exemplo para nós hoje, a nossa vida é um exemplo para outros amanhã. Então o seu testemunho para você hoje, talvez, que testemunho o quê? Eu quero que Deus me livre disso, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus restaure isso. Não, mas lá na frente outras pessoas vão passar pelas mesmas situações de sofrimento e vão ver o seu exemplo. Não, a irmã fulana, a irmã Maria, a irmã Aline passou pela mesma situação ou passou por um problema tão maior que o meu, e hoje, ela passou, ela venceu, ela não questionou Deus, e hoje ela está aí com a sua bênção na mão. Então que nós possamos ter esses capítulos do livro de Jó como um forte testemunho de confiança, de adoração a Deus em meio às dificuldades, tá? E que você possa ficar com esses 3 capítulos desse segundo livro que nós iniciamos de Jó. Que Deus abençoe sua vida, que você medite nisso que nós lemos, né? Porque Deus irá continuar a falar no seu coração, Deus irá continuar a trabalhar na sua vida e a mudar essa visão que você tem, a visão que eu tenho de questionamento a Deus, mas nos tornar confiantes e buscar a perseverança em meio à dificuldade e buscar ao Senhor, lendo a tua palavra, orando, jejuando, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que possamos estar preparados diante das lutas que surgirão em nossa vida. Então eu agradeço a você por acompanhar e que Deus continue abençoando a sua vida. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!